Hebreus 12, versículo 1 em diante. 1 até o 17. Hebreus 12, versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se sentar, todos. Então, continuando aqui a exposição de Hebreus, capítulo 12, agora versículo 1. Nós temos aqui uma expressão, portanto. Portanto, é uma conclusão a que se chega a partir daquilo que estava sendo falado antes. Então, diante de tudo aquilo que havia sido trazido até nós, todos esses exemplos, todos estes homens, essas testemunhas do Senhor, aqueles que alcançaram testemunho, nós vemos aqui em Hebreus 11, versículo 2, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Eles alcançaram testemunho. É dito mais no final do capítulo 11, versículo 39, concluindo, depois de falar de todos aqueles homens, desde Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e todos os demais, após mencionar todos eles, seus exemplos, a sua vida de fé, a sua conduta, a sua obediência, que era fruto da fé, de tudo aquilo que eles fizeram, e como agradaram a Deus pela fé, é dito então, resumindo assim no 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aquilo que nos aperfeiçoa
né, juntamente com eles, é justamente a obra de Cristo. Justamente aquele que o texto, a partir de agora, vai colocar o seu foco. Até então, nós olhamos, né, para aqueles que são testemunhas e que alcançaram testemunho pela fé. Mas agora nós estamos diante daquele que é chamado a testemunha fiel. Aquele que é a maior testemunha. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, Jesus, dentre todas as testemunhas, Jesus é aquele que está acima, Jesus é aquele que principalmente nós devemos fixar os nossos olhos. Sabe, é bom, é útil nós podermos olhar para o passado e ver a caminhada, ver o testemunho de tantos homens de Deus do passado. Tanto aqueles que estão registrados nas Escrituras, como outros homens, sabe, que andaram por fé nessa terra, né, ao longo, né, dessa história, que Deus tem conduzido. Então, todos aqueles servos fiéis de Deus, né, que viveram pela fé, é algo bom, é algo útil nós olharmos para a fé deles e buscarmos imitá-los. Mas aquele que acima de todos, os nossos olhos devem estar fixos, é o nosso Senhor Jesus. Ele é a fiel testemunha acima de todos os demais. Então, todos estes, né, que nós já vimos antes, são uma nuvem de testemunhas. Né? Nós vemos aqui, Hebreus, então, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando fala assim, né, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está falando de quem? Está falando daqueles que foram citados aqui já. Todos estes que haviam sido citados, né, do passado. Eles eram testemunhas no sentido de estarem observando, né, os nossos atos? Não é nesse sentido. É no sentido tanto de que eles alcançaram um bom testemunho pela sua fé, como nós já acabamos de ver, né, todos esses tendo tido testemunho pela fé, como também o fato de que eles testemunharam a respeito do Senhor. Assim como nós devemos ser testemunhas. Por que nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo? Qual é o objetivo? Parece até que eu estou indo para outro tema, né? Mas está tudo alinhado, tá? Por que é que nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo? Sabe qual é o objetivo, meus irmãos? Principal é para sermos testemunhas. Porque o Senhor Jesus diz, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas. E é interessante como vários desses homens que nós já vimos aqui, eles são descritos como homens que tinham o Espírito Santo, homens que eram cheios do Espírito Santo. Nós vemos Sansão, essa descrição, né? Ele ali, o Espírito Santo se apossou dele, né, de tal forma, e aí ele operava. Nós vemos ali Gideão também, é falado a respeito dele, isso. José, quando está lá diante de Faraó, né, ele mesmo, o Faraó reconhece, né, que ele tinha, né, o Espírito de Deus. Então, eles eram homens que eram cheios do Espírito. Por isso que eles eram testemunhas, nesse aspecto, né, de terem um bom testemunho, como também no aspecto de testemunharem. Porque nós vemos, por exemplo, o próprio José, quando ele está lá, ele interpretou o sonho, né, de dois homens, do copeiro e do padeiro, mas quando ele vai se apresentar diante do Faraó, a princípio o Faraó fala, né, focando os seus olhos nele, no José. Só que o que o José faz? Ele aponta para o Senhor. Ele não está em mim, é Deus quem dá a interpretação. Mesma coisa Daniel. Né? O Daniel não foi citado por nome aqui, mas fala, né, fecharam a boca dos leões. Daniel, a mesma coisa, é um homem que tinha o Espírito e era reconhecido isso. O próprio Nabucodonosor reconhecia isso na vida de Daniel. Alguém que tinha o Espírito. E o Daniel, quando está lá diante de Nabucodonosor, ele não aponta para si, ele aponta para Deus. Quem vai dar a interpretação?
tudo. É o Senhor, é Deus, ou seja, eles eram testemunhas, eles apontavam para o Deus vivo. Então eles eram testemunhas de Deus, eles foram testemunhas no seu tempo, no seu devido tempo. Não que, quando diz assim, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que é no sentido de que todos eles estão nos observando, né? Como se, tipo, Paulo, Pedro, todos os que já passaram, né, estivessem se observando, estão vendo ali, ó, como é que a Bia está se comportando, né, como é que a Cláudia, né, está se conduzindo, o André e assim por diante. Não, eles não estão nos observando, eles não são testemunhas nesse sentido. Eles são testemunhas no aspecto de que eles, no seu tempo, tiveram um bom testemunho, tiveram, né, um testemunho pela fé, como é dito ali, e eles também foram testemunhas do Senhor. Muitos deles, né, foram profetas, né, então, ou seja, eles eram testemunhas, eram homens cheios do Espírito Santo, e assim como nós devemos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas. No nosso tempo, nós devemos alcançar um testemunho pela fé, um bom testemunho pela fé que nós temos, da mesma maneira como eles, e nós também devemos ser testemunhas de Cristo, assim como eles. Então, quando diz assim, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é no aspecto do exemplo deles. Nós estamos rodeados, né, olha, nós temos muitos exemplos aqui, aos quais nós devemos buscar imitar. O próprio Paulo não falava, sede meus imitadores. Só que ele conclui, assim como eu sou de Cristo. Portanto, sim, nós podemos olhar para homens que andaram pela fé e seguir o seu exemplo, imitá-los. Mas, acima de tudo, é porque eles são imitadores de Cristo. O nosso exemplo maior e supremo sempre será o nosso Senhor Jesus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vejam que aqui, então, é dito que há uma carreira que nos está proposta, né? Ou seja, uma corrida. Nós temos aqui uma corrida proposta, né? A qual nos é apresentado. Ó, vocês precisam correr essa corrida, vocês precisam completar essa corrida. E aí, como é que vocês vão fazer para completar essa corrida? Sabe, não sei quantos irmãos aqui já entraram numa academia para fazer um treino assim, né? Como é que funciona, né? Se eu chegar lá com essa roupa assim, vai ser fácil? Eu vou conseguir treinar com facilidade? Fazer os exercícios, né, e tal? Como é que vai ficar a minha mobilidade? Então, o que eu preciso fazer quando eu vou treinar? Eu preciso deixar, né, me despojar. Esse deixar aqui é a mesma palavra que em algumas outras ocasiões na Escritura é traduzida por despojar, né? Despojai-vos do velho homem, e assim por diante, né? Esse despojar é a mesma palavra, ou seja, é retirar, é remover, né? Então, deixando todo embaraço, deixando todo... Também poderia ser traduzido esse embaraço como peso, ou seja, aquilo que vai impedir os nossos movimentos, que vai impedir, sabe, a nossa destreza. Então, no momento que nós vamos para uma corrida, como é que eu poderia, sabe, eu preciso, sabe, estar adequadamente vestido, não com vestes e tal que poderiam me embaraçar, que poderiam impedir a minha movimentação. Ou alguém já viu um maratonista, né, todo encasacado e com calça jeans e tal, correndo. Alguém já viu algum maratonista assim? Eu não lembro. Né? Só se alguém estava lá por brincadeira, né? Mas quem leva a sério a competição e tem, né, um objetivo, um propósito de chegar até o fim, ele vai buscar se despojar de tudo aquilo que pode embaraçá-lo nos seus movimentos. Então, nós, sabe, primeira coisa que eu faço, eu chego, tá frio, né? Especialmente no inverno, assim, ó. Eu chego na academia, a primeira coisa que eu começo a fazer é tiro o casaco, fica só aquela roupa mais maleável, mais apropriada para um treino. Mesma coisa né? Tinha uma época até que eu corri, ultimamente eu não tenho corrido muito, mas quando eu corri era a mesma coisa. Tu vai tirar aquilo que te embaraça. E agora, quando fala assim, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, vejo que isso é como se fossem duas coisas distintas. Aquilo que embaraça, aquilo que é um peso, não necessariamente seja algo pecaminoso.
E aí, aquilo que pode ser um embaraço para mim, não necessariamente seja um embaraço para ti. Agora, aquilo que é pecado, não existe. Aquilo que é pecado para mim não é pecado para ti. Tá? Não. O que é pecado é pecado. O que é pecado para um é pecado para todos. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que não é de fé, é pecado. Tudo aquilo que está registrado na Escritura, que é, portanto, uma rebeldia, uma desobediência a Deus, é pecado. E aí não importa o conceito que a pessoa tem, mas para mim tal coisa não é pecado. Olha, a definição de pecado não é os nossos achismos. Deus é quem define o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Então a definição de pecado, ela é absoluta, porque ela está atrelada à verdade de Deus, que é uma só. A verdade não é subjetiva, a verdade é objetiva e absoluta. Porque o próprio Deus é a verdade. Então, em relação ao pecado, o que é dito aqui? Que nós devemos também deixar o pecado. Né? Deixemos todo o embaraço e o pecado. Então, o mesmo deixar, o mesmo se despojar, ele deve ser dos embaraços, mas também do pecado. Nós devemos nos despojar do pecado. Tem vários textos que vão falar sobre esse despojamento, né, do pecado. Por exemplo, um deles, né, que inclusive é o mesmo verbo no grego, tá? Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Vê, deixando. Mesma coisa, deixando. Então, e aqui diretamente são coisas pecaminosas. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Então, que nós venhamos a deixar essas coisas. Tu tem murmurado? Então deixa a murmuração. Abandona isso. Tira fora. Isso vai te impedir de completar a carreira. Tem tido inveja? Abandona a inveja. Lança fora a inveja. É o engano, é o fingimento, é a malícia. O que é que tem, impedido a tua caminhada no Senhor? De tu avançar mais nos caminhos do Senhor? De progredir na fé? De crescer espiritualmente? O que é que tem sido um impedimento? Que pecado é que tem te impedido de crescer no Senhor? Te despoja disso. Te arrepende e lança fora essas coisas. Deixemos todo o embaraço. Tem coisas na nossa vida que, às vezes no nosso dia a dia, às vezes é algo que nós fazemos, né, que nos dá prazer. E aí, ok, e que não necessariamente seja pecaminoso. Mas agora há um problema quando isso começa a tomar um vulto. Às vezes tem coisas, né, que elas não são em si pecaminosas, mas elas começam a ganhar tanto o nosso foco nessas coisas, que nós dedicamos tanto tempo, tanto esforço para essas coisas, que não são necessariamente pecaminosas, mas isso acaba, por ser algo desproporcional, sendo um peso, sendo algo que nos freia o nosso crescimento espiritual. Isso pode ser coisas que são legítimas. Por exemplo, para uns pode ser o trabalho. O trabalho, né, a pessoa está ali focada, né, e às vezes, né, ela está tão focada no seu trabalho, e aquilo consome tanto dos seus pensamentos, e nós devemos ser esforçados em nosso trabalho. O ponto não é, se tem uma coisa que é pecado, é preguiça. E chega ao ponto, inclusive, de a Escritura dizer assim, que aquele que não trabalha, que também não coma. Então, nós devemos trabalhar, todos devemos trabalhar. E trabalhar com diligência. Mas agora, o trabalho não pode, por um outro lado, ocupar tanto, né, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, ao ponto de isso ser uma prioridade. Disso, estar à frente de outras coisas, de nós abrirmos mão das coisas do Senhor por causa do trabalho. Então, o trabalho, numa circunstância X, ela pode ser um embaraço, um peso, que nos impede de avançar mais. Pode ser um hobby. Pode ser, né, saber alguma coisa, né? Eu gosto tanto de fazer tal coisa, assim, né, no meu tempo livre.
Uma coisa, sabe, que a gente faz é que, mas aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando cada vez mais nossos pensamentos, nosso tempo, e aquilo que a princípio, né, não seria pecaminoso em si mesmo, mas por começar a ocupar um espaço maior do que deveria ter em nossa vida, isso vai se tornando um peso que nos impede de progredir na caminhada, progredir na carreira que nos está proposta. Que Deus vá te dando discernimento, sabe, o que é que tem sido um embaraço, o que é que tem te embaraçado, sabe, o que é aquele casaco, né, espiritual que está te impedindo os movimentos, assim, né, aquele tecido mais grosseiro, que não é tão leve, que precisa, né, daqui a pouco substituir, mudar ali para avançar mais, para poder se dedicar mais às coisas do Senhor. Deus te dê esse discernimento, para tu abrir mão, para tu deixar os embaraços. E principalmente, deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia, né, que pode, justamente o pecado sim, é aquilo que pode não apenas impedir, nos frear, nos tornar mais lentos em relação às coisas espirituais, mas pode nos fazer de fato cair completamente. Imagina um corredor, né, que está lá e daqui a pouco ele tropeça e cai, se esborracha no chão. Como é que vai ser para ele conseguir finalizar a carreira? Isso é bem complicado. Então o pecado ele não é apenas algo que nos impede ali o movimento e nos freia. O pecado é aquilo que pode fazer nós cairmos mesmo. Então que nós deixemos todo o embaraço e o pecado. Que tão de perto nos rodeia. Imagina, o pecado, sabe, algo que está... Olha só, tão de perto. O pecado não é uma coisa distante. O pecado está tão perto que sabe onde é que ele está? Dentro do nosso coração. Jesus disse assim, ó, que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Isso contamina o homem. Porque os maus pensamentos, as fornicações, os adultérios, a loucura, a blasfêmia e tantos, vêm do coração. Ou seja, da nossa natureza corrompida, com a qual nós já nascemos. Então o pecado é algo que está ali, muito perto, inclusive faz parte da nossa natureza pecaminosa, que nós devemos mortificar. É algo que tão de perto nos rodeia. Mas que nós venhamos a nos despojar disso. Colossenses, olha só. Colossenses 3, versículo 5. Em diante diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Vejam, esse aqui, despojai-vos, é o mesmo verbo, que lá em Hebreus está deixai. Deixemos todo embaraço, todo o pecado. Vai ali no 8, Lucas, versículo 8. 3, 8. Ó, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Te despoja de tudo isso. Não é conveniente a nós, filhos de Deus, que sejamos tomados, né, de ira, de cólera, de malícia, de maledicência. Como é que estão as nossas palavras? Os nossos comentários? Há malícia em nossos comentários? Há maledicência? Nós temos falado mal uns dos outros? Como é que tem sido, sabe? O que tem saído dos nossos lábios? As palavras torpes. Como é que tem sido as nossas palavras? Sabe? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, aquela vestimenta espiritual que nós devemos nos despir, nos despojar, é o velho homem. Tudo aquilo que pertence à velha natureza nós devemos nos despojar, lançar fora, abandonar. E que espiritualmente sejamos revestidos de Cristo. Para que possamos
prosseguir essa carreira. Há uma carreira que nos está proposta. Como é que nós vamos concluir? Como é que nós podemos, realmente finalizar, cumprir essa carreira? O apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele tanto diz assim, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como ele também diz lá para Timóteo, quando ele está escrevendo o que normalmente se entende que é a sua última carta, né? Segunda carta a Timóteo. Onde ele diz o seguinte, em capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha que coisa tremenda. Olha o resumo de como ele entende o final, né? A forma como ele está finalizando a sua vida. Combati o bom combate, e nós já vamos ver aqui sobre combate, tá? Nesse texto aqui de Hebreus também. Combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja, essa mesma carreira que nos está proposta, Paulo está ali no finalzinho da sua vida, ele diz, completei a carreira. Mas, por que é que ele conseguiu combater o bom combate e completar a carreira? Porque ele guardou a fé. Então, que nós venhamos a guardar a fé, meus irmãos. Que nenhum de nós caia em apostasia, que nenhum de nós abandone a fé. Que todos nós andemos por fé, vivamos por fé. Que a fé seja a raiz, né, de tudo aquilo que nós fazemos. Porque tudo que não é de fé é pecado. Então que, de fato, a fé seja o norte em tudo aquilo que nós fizermos em nossa vida. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembrem, precisamos de paciência para correr essa carreira. E aí diz assim, olhando para Jesus. Então, para corrermos a carreira que nos está proposta, com paciência, nós precisamos olhar para quem? Olhar para Jesus. Porque ele é o exemplo máximo de paciência. De paciência. Imagina, o nosso Senhor Jesus, ele lá crucificado. E os homens estão dizendo, se tu é o rei dos judeus, se tu é o Messias, se tu é o Cristo, desce da cruz. Aí nós creremos. Imagina a paciência que Jesus precisou ter para de fato não descer mesmo da cruz. Não destruir todos aqueles homens. Os ladrões, né, que estavam ali, blasfemando. Mas teve um que, depois ele se arrepende. No início ele estava ali blasfemando, os dois. Cada um ia ser morto também, crucificado, mas estava ali zombando do Senhor. E depois o outro prossegue, né? Um se arrepende, mas o outro, né? Salva, né? Salva-te a ti e a nós também. Olha o tanto de zombaria que o Senhor precisou, enfrentar. Aqueles homens, né? Cobrindo o rosto do Senhor Jesus, cobriram o rosto dele, aí batiam nele e diziam, profetiza, quem é o que te bateu? E o nosso Senhor, que poderia, né, simplesmente, ele só precisava pensar, e aquela pessoa evaporava, aquela pessoa deixava de existir. Aqueles homens, eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo, contra quem eles estavam pecando. Simplesmente eles estavam, humilhando, zombando, escarnecendo do Criador dos céus e da terra. Daquele que, pelo seu poder, pela sua palavra, continuava sustentando a existência deles. E eles ali, zombando, batendo, depois crucificando. E o Senhor Jesus, em vez de exterminar com todos eles, o Senhor foi paciente. O Senhor suportou tudo aquilo. E o Senhor ainda orou ao Pai, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, nenhum deles sabia o que estava fazendo. Contra quem estavam pecando. Mas o Senhor foi paciente. E por isso nós devemos olhar para Ele e imitá-lo. Imitar o nosso Senhor, imitar em sua paciência. Olhando para Jesus. Olha só, corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Então vejam que não diz assim, corramos com pressa, corramos com paciência. Normalmente se é corrida, né, se entende, seja o mais rápido. Não é corra com rapidez a carreira, não é. Corra com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu já vou abordar um pouco mais a fundo esse autor e consumador da fé. Mas só para completar essa questão do aspecto, né, do exemplo de Cristo, olha só. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele foi paciente, suportando a cruz. A paciência é a capacidade de suportar, meus irmãos. Entendam que paciência é essa capacidade de suportar. Ele foi paciente em relação aos pecadores, ele foi paciente em relação a todos os seus sofrimentos, especialmente em relação à cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Toda aquela afronta, aquela vergonha, o ser exposto diante de todos, o ser escarnecido, humilhado. Aqueles soldados, né, que pegaram, vestiram ele com manto, puseram uma coroa de espinhos e batiam nele, e ainda, né, se prostravam, né, tipo, hipocritamente ali, né, zombando do Senhor. O Senhor desprezou a afronta, ou seja, ele toda aquela vergonha, ele relevou, sabe? Ele desprezou, não vou ficar pegado à vergonha que eu vou sofrer, isso é que ele desprezou a afronta. Quando eu falo assim, desprezou a afronta, não é que ele desprezou os homens que o estavam afrontando, ele inclusive orou por eles. Ele desprezou a afronta, ou seja, ele desprezou a vergonha, né, a circunstância, ele não levou em conta aquela circunstância, porque quando ele ora ao Pai, lá no Getsemane, o que ele diz? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quando ele ora dessa forma, ele desprezou a afronta, ou seja, não importa o que eu tiver que sofrer, não importa o que eu tiver que passar de vergonha, de afronta, eu vou seguir avante, eu quero fazer a tua vontade. No culto agora de quinta-feira, recém foi pregado, né, na exposição de João ali, sobre o alimento de Cristo, né, que é fazer a vontade do Pai. Então, em tudo, ele fez a vontade do Pai. Ele foi obediente. Ele foi obediente. E como diz lá em Filipenses, eu já vou ler também aquele texto, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja, então qual é o gozo que lhe estava proposto? Tanto o se assentar à destra do trono de Deus, só que, será que é simplesmente isso? Será que é simplesmente isso? Se assentar? Porque isso ele já tinha antes. Não é? Olha só para os irmãos verem como ele já tinha isso. Então não é simplesmente isso. Não é simplesmente se assentar à destra do Pai. Porque quando ele ora aqui em João capítulo 17, ele diz assim, ó. Versículo 5. João 17, versículo 5. Ele diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, se era uma glória que ele já tinha, então não pode ser, sabe, simplesmente e somente isso. A alegria que lhe estava proposta. Eu prometo que tu vai poder se assentar comigo. Não, isso aí ele já tinha antes. Claramente ele diz aqui, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ponto. Então, tipo assim, seria trocar 6 por meia dúzia. Tipo assim, eu já, né, é prometido algo, né, é proposto algo, tu vê, o gozo que lhe estava proposto, né, a alegria que lhe estava proposta. Então, é proposto algo que ele já tinha. Não faz muito sentido ser simplesmente isso. Então, qual é o ponto, então? O ponto é que, por meio da sua obra na cruz, por meio de todos os seus sofrimentos, ele conduz muitos filhos à glória. Esse é o ponto, meus irmãos. Vejam,
aqui em Hebreus, o que nós temos aqui? Na expressão aqui no capítulo, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa expressão autor, no grego, tá? É a mesma expressão que nós temos lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, capítulo 2, e versículo 10. Diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Essa palavra príncipe é a mesma palavra que lá no 12:2 é traduzido para autor. O príncipe da salvação. Poderíamos até trocar lá, né, tranquilamente, para o autor da salvação deles. Consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Porque é a mesma palavra, o autor da fé, o autor da salvação. Ou seja, aquele, né, que efetuou a nossa salvação. Aqui príncipe, né, no sentido daquele que é o primeiro, né, aquele que é o precursor. Ou seja, é aquele que, como diz também em Hebreus, né, ele, no capítulo 6, versículo 19 e 20, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, havia uma alegria proposta para Cristo, e essa alegria é especialmente a de redimir a humanidade. É a de conduzir muitos filhos à glória. Essa é a alegria. Vejam que lá em Isaías 53, olha só, meus irmãos, Isaías 53 vai falar um pouco sobre essa alegria, esse gozo do Senhor. Isaías 53 é um capítulo tremendo, maravilhoso, sobre a obra do Senhor, os seus sofrimentos. Como por meio dos seus sofrimentos ele nos salva. Né? Então nós temos aqui, vamos ler esse capítulo aí. Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, pois as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esse capítulo é tremendo, meus irmãos, porque muito do que nós temos visto em Hebreus está aqui contido. Ele intercedeu, olha quanto nós vimos sobre a intercessão de Cristo ao longo de Hebreus.
Ele intercedeu pelos transgressores, nós, os transgressores, e ele intercedendo por nós. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, essa é a alegria que lhe estava proposta. Essa satisfação do resultado da sua obra. De conduzir muitos filhos, por meio dos seus sofrimentos, conduzir muitos filhos à glória. Inclusive, na oração lá em João, capítulo 17, que eu fiz referência antes, o Senhor, ele continua na sua oração e ele vai falar sobre a alegria. Olha só. Por exemplo, João, capítulo 17, e no versículo 13. Mas agora vou para ti, digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ele vai falar sobre a glória. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenho amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejam. Veja que, olha só o que ele está orando, não só pelos 11, né, porque Judas não está incluído aqui nessa oração. Ele não está orando por Judas aqui. Mas ele está orando pelos 11, e ele está orando por cada um de nós, meus irmãos. Quem lê a oração completa sabe que ele está orando por nós também, porque ele ora também aqui, ó, por aqueles que hão de crer, né, o 20, ó, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, essa oração, meus irmãos, ela nos inclui, porque todos nós somos aqueles que iriam, e nós atualmente já cremos no Senhor. Portanto, é uma oração por nós também, para que nós possamos ver a glória dele. Ou seja, para que nós sejamos conduzidos à glória. Para que nós possamos compartilhar da sua alegria, ter a sua alegria completa em nós. Então a alegria dele é poder justamente compartilhar dessa glória conosco. Porque ele nele mesmo, ele já tinha a glória. Ele não precisava, tipo assim. Mas agora a alegria dele é poder realizar essa obra de salvação, nos redimindo. Voltando lá para Hebreus 12. Olhando para Jesus, né, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vejam, pelo gozo que lhe estava proposto. Então significa que haveria um gozo, uma alegria que viria após os sofrimentos. O gozo que lhe estava proposto, e diante desse gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Isso é referido em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim, ó, da qual salvação, vejam, essa obra de Cristo na cruz é para quê? É para salvação. Aí diz assim, ó, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então veja que isso já estava profetizado, tanto que Jesus precisaria sofrer para, na sequência, entrar na glória. Como também nós temos 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Por que é que ele se manifestou em carne? Por que é que Deus se manifestou em carne? Para morrer na cruz.
para que pudesse provar a morte por todos, que é o que diz ali em Hebreus capítulo 2. Olha só. Hebreus 2, versículo 9 e 10. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Ou seja, para que ele pudesse morrer, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Agora, nós temos aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora eu quero focar nesse aspecto. Tá? Autor e consumador da fé. O Senhor, ele tanto é aquele que inicia a obra em nós, como aquele que conclui essa obra em nós. Então, ele é o autor da nossa fé, como ele é o consumador da nossa fé. Lá em Filipenses, e agora eu quero fazer uma relação com o Filipenses, tá? Filipenses capítulo 1, nós vemos aqui, no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, até a volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que começou. Então, quem é que começou a boa obra em nós? O Senhor Jesus. Ele começou a boa obra em nós. O Senhor começou a boa obra em nós. Ele é o autor da nossa fé. Não é dito assim, lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé. Só que o que diz também? Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então significa que a salvação, a graça, a fé são dons de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso tudo. A graça pela qual nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós. Nem a fé vem de nós, nem a graça vem de nós, nem a salvação vem de nós. Tudo vem do Senhor, é dom de Deus. O Senhor Jesus, ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele que nos deu esse presente, nos deu esse dom. O dom da fé. E essa fé, essa obra que ele começou em nós, quando nós cremos, ele vai completar. Como diz aqui. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, e essa boa obra começou quando nós cremos, e essa fé vem dele, ele é o autor, ele também vai completar, ele vai aperfeiçoar essa obra em nós. Porque ele não apenas é o autor da fé, ele também é o consumador. O Senhor Jesus, em relação à nossa fé, meus irmãos, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele tanto é aquele que opera em nós o querer e o efetuar, como também ele é aquele em quem nós cremos, ele é o alvo da nossa fé, do princípio ao fim. Então ele é o autor e consumador, tanto no aspecto da obra em nós, dessa fé que há em nosso coração, ele é o autor e consumador da nossa fé pessoal, e ele também é o autor e consumador da fé no aspecto do que nós cremos. Aonde nós depositamos a nossa fé? É nele, do início ao fim. Ele é o assunto principal. Ele é o tema principal. Ele é o autor e o consumador. Ele é o princípio e o fim. Então que nós venhamos saber, jamais que a nossa fé fique aí dispersa entre outras coisas, não. Cristo é o centro de tudo. A fé, ela é cristocêntrica. Desde o início, o que tem sido dito? Que Abel e todos que foram salvos pela fé em Cristo. Não é fé na fé, não é uma fé aleatória. É uma fé cristocêntrica. Essa é a fé que salva, sempre. Porque ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, do início ao fim, meus irmãos, o que tange a nossa salvação é a fé em Cristo. Ele é o autor e consumador, ele é o capitão, ele é o precursor.
Ele é aquele que aperfeiçoa, que nos aperfeiçoa, que completa a boa obra em nós. Ele é aquele que é o Criador de todas as coisas, e ele também é aquele que diz lá na cruz, está consumado, e conclui a obra de salvação. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E eu quero também falar um outro aspecto sobre a fé. A fé, meus irmãos, eu lembro que há muitos anos atrás, eu estava num grupo de WhatsApp, e aí um irmão naquele grupo, né, tinha dito que quando nós estivéssemos no céu, não haveria mais fé. Né? E aí qual é o ponto? Num certo sentido, tá, eu já vou dizer qual é esse sentido, sim, mas num outro sentido, não. Ou seja, vai existir fé, sim, mas vai ter alguns tipos de fé que não vai haver no céu. Ou seja, há uma continuidade da fé e há também um tipo de fé que ela não vai continuar lá. Por exemplo, a fé no que está relacionada à esperança. Ou seja, nós vamos continuar tendo esperança no céu? Não. Por quê? Porque a esperança que se vê não é esperança. Como a gente já leu isso, né, em Romanos, capítulo 8. Então, ou seja, as promessas, elas terão se cumprido. Então, no céu, nós teremos o cumprimento de tudo aquilo que nós hoje esperamos. Então, fé nesse sentido de esperança, nós não teremos no céu, de fato. Então, esse tipo de fé, no sentido de esperança, ele vai ter um fim. Quando o Senhor Jesus voltar, quando nós estivermos para sempre com o Senhor ali, terminou, as promessas se cumpriram. Portanto, nós estaremos para sempre com o Senhor, né, tendo o alvo, o cumprimento das promessas. Então, a fé nesse aspecto, né, de continuar esperando um cumprimento, cessou. O cumprimento de todas as coisas chegou e, portanto, né, aquilo que nós aguardávamos, que nós esperávamos, veio. Então, nós não vamos esperar mais, porque, né, teremos já a consumação, né, de tudo. A fé, e agora tem um outro aspecto também, que é no sentido assim, hoje, nós somos o quê pela fé? Salvos pela fé. Então, no céu, vai continuar as pessoas sendo salvas pela fé? Não. Então, fé, esse exercício de fé para ser salvo é algo aqui, do presente. Então, nesse sentido, a fé, nesse aspecto de exercermos a fé para que possamos ser salvos, é algo que pertence a essa terra, esse tempo aqui, antes da vinda do Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus voltar, não vai mais ter esse exercício de fé para ser salvo. Né? Somos salvos por meio da fé. Esse tipo de fé, para nos conduzir à salvação, também não vai continuar depois. Mas agora, tem vários outros aspectos da fé, porque a fé ela é muito ampla. Um outro aspecto também, só para deixar claro aqui. O que fala aqui em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, portanto, né, o que está conectado à esperança, e a prova das coisas que não se veem. Uma vez que nós vamos estar com a visão de todas as coisas, estaremos vendo o Senhor e tudo mais, então é óbvio que a fé nesse aspecto aqui, ela também não vai continuar. Mas agora, nós temos vários outros aspectos da fé relacionados na Escritura, e que esses vão continuar. Por exemplo, fé no sentido de confiança no Senhor. Meus irmãos, isso é muito abundante em toda a Escritura. E esse tipo, né, a confiança no Senhor, nós continuaremos tendo por toda a eternidade. Ou vai haver uma ausência de confiança em nós? É óbvio que nós confiaremos no Senhor por toda a eternidade. Então, nesse aspecto de confiar, nós, né, pelo contrário, na verdade, a nossa confiança no Senhor, ela vai aumentar, ela vai ser aperfeiçoada. Nós confiaremos no Senhor para sempre. Então, fé nesse aspecto de confiança, que é algo que frequentemente é abordado na Escritura, nós sempre continuaremos tendo fé no Senhor nesse aspecto. Não é dito que tudo que não é de fé é pecado?
e que, portanto, a raiz da obediência é a fé? Por que isso? Porque aquilo que Deus fala, nós acreditamos naquilo que Ele fala, ou seja, aquilo que Ele fala para nós é a verdade. Então, atribuir esse aspecto de verdade àquilo que o Senhor fala é fé, é depositar fé na palavra do Senhor. Fé nesse aspecto vai continuar por toda a eternidade? Vai, a não ser que nós parássemos de obedecer a Deus na eternidade. Se nós vamos continuar obedecendo a Deus por toda a eternidade, é óbvio que essa obediência sempre será pela fé. Pela fé, ou seja, por reconhecermos sempre que Deus é verdadeiro, que tudo aquilo que Ele fala é a verdade. Então, nesse sentido, a fé também continua por toda a eternidade. E poderíamos abordar aqui outros aspectos. Eu poderia continuar pregando aqui essa noite só sobre essas questões de fé, nesses aspectos, mas aqui eu já dei aqui alguns exemplos, no aspecto onde há uma descontinuidade em relação à fé e outros aspectos onde há uma continuidade em relação à fé. Tá? Isso para a eternidade. Tá? Mas, voltando aqui agora, vejam, o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que é proposto para nós, meus irmãos? Por mais que a gente possa olhar assim, e nós corretamente vamos julgar que nós não somos merecedores disso. Mas sabe que o Senhor promete que nós vamos nos assentar com Ele no seu trono? O Senhor faz essa promessa. É algo tremendo, é algo maravilhoso, é o que nós olhamos para nós assim, mas eu não mereço, e realmente nós estamos certos, nós não merecemos. Mas é por graça o Senhor promete isso para nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vejam, Jesus, Ele é o exemplo daquele que venceu. Ele venceu todas as hostes malignas, Ele venceu o pecado, Ele venceu tudo. Como que Ele fez isso? Indo para a cruz, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como nós vemos aqui em Filipenses. Novamente, Filipenses capítulo 2 agora, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vejam, Jesus, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor Jesus foi obediente até a morte. Ele foi obediente até derramar o seu sangue para nos redimir, meus irmãos. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam que após Ele ter morrido na cruz, após Ele ter se humilhado, Ele ter sofrido, Ele ter enfrentado tudo isso e vencido, Ele foi novamente exaltado, foi glorificado à destra do Pai. Agora aqui é dito o seguinte: qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para nós, meus irmãos, também é proposto um prêmio. Um deles eu já acabei de ler ali, em Apocalipse 3, ao que vencer. Lá em Apocalipse nós temos outras 7 promessas feitas ao que vencer. Depois, eu não vou ler aqui todas elas, mas em casa, leiam o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. No final de cada uma, daquelas 7 igrejas ali descritas, sempre tem uma promessa ao vencedor. Essas promessas são para nós, meus irmãos, para todos nós. Então vejam, Jesus, Ele suportou tudo isso,
por causa do gozo que lhe estava proposto. Da mesma forma, então, meus irmãos, há um gozo, há um galardão proposto, há uma alegria eterna proposta para cada um de nós. E diante de tudo aquilo que o Senhor nos promete, sabe, irmãos, vão atrás, olhem tudo aquilo que o Senhor promete, observem os galardões que são prometidos, observem, sabe, tudo aquilo que o Senhor promete. O Senhor não vai achar, ele está querendo me servir só porque eu prometo um galardão. Não, lógico, não é só por isso, mas também. E Deus se agrada disso. Ou não é dito lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é algo agradável ao Senhor nós não apenas crermos que ele existe, mas nós também crermos que ele é galardoador dos que o buscam. Deus, ele vai nos galardoar. E isso é algo que deve nos motivar. Por que alguém trabalha aqui nessa terra para uma empresa? Não é para receber um galardão, não é para receber um salário no final do mês? Então, pessoal, tu te esforça ali durante todo o mês esperando receber uma compensação. O galardão que Deus nos promete, ele não vai ser necessariamente por uma questão de mérito. Nós não vamos merecer, mas isso não implica que não tenha relação com o nosso esforço e com as nossas obras. Apenas que a gente não vai poder bater no peito e dizer assim, eu mereci esse galardão, né? Não, nós vamos atribuir todo o mérito, a glória, a graça do Senhor. Mas mesmo assim, é nos prometido o galardão, de acordo com as nossas obras. Então que nós venhamos a operar, que nós venhamos a trabalhar para o Senhor. O Senhor vai nos galardoar conforme as nossas obras. Versículo 3, Hebreus 12:3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então veja, nós devemos olhar para Cristo, para que nós mesmos não venhamos a desmaiar, estar ali, sabe, querendo desistir da caminhada, desistir da corrida. Toda vez que nós encontrarmos dificuldades, nós devemos fazer o quê? Novamente olhar para Cristo. Focar em Jesus. Os nossos olhos se fixem nele. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Olha tudo que ele suportou. Olha quantos homens o contradisseram, se opuseram a ele, escarneceram dele. E aí vamos nós ficar ali intimidados? Não, vamos olhar para Cristo e seguir o seu exemplo. Ele vai nos fortalecer. Tanto ele vai nos fortalecer com o seu exemplo, como também com a sua intercessão. Porque ele intercede por nós, meus irmãos. Que nós recorramos a ele, que nós consideremos ele e olhemos para ele. Busquemos ao Senhor Jesus. Aí diz no versículo 4, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. O Senhor Jesus resistiu até o sangue. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele foi obediente e obediente até a morte. E morte de cruz. Que nós, meus irmãos, estejamos prontos para sermos obedientes ao Senhor, obedientes até a morte. Alguém aqui da congregação já precisou enfrentar a morte para ser obediente ao Senhor? Nenhum de nós. E mesmo aqueles que receberam essa carta aqui, esses hebreus que receberam essa carta, também não tinham ainda. Naquele contexto em que eles estavam vivendo, ainda não tinha tido nenhum mártir no meio deles. Ainda não tinha ninguém que tinha morrido ainda pela fé, dentre aqueles homens hebreus. Não significa que ninguém tinha morrido pela fé ainda, tá? Naquele contexto. Em outros lugares, sim. Quando essa carta é escrita, Estevão já tinha morrido apedrejado. O nosso Senhor já é colocado aqui como exemplo. Vários, em Hebreus 11, não foi descrito aqui? Vários homens que morreram, que foram torturados e tudo mais, apedrejados, serrados, mortos a fio da espada. É descrito vários que já haviam morrido pela fé. Mas eles aqui, os hebreus que tinham recebido essa carta, ainda não, e nem nós aqui. Ainda não também. Nenhum de nós resistimos até o sangue combatendo contra o pecado. Vejam, antes o exemplo que foi dado foi de uma corrida. Agora, o exemplo que é dado é de um combate. De um combate.
Paulo ele fala o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante, diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, no aspecto da corrida, corram dessa forma, de tal maneira que o alcanceis o prêmio. Aquele mesmo prêmio que é proposto a nós lá em Filipenses capítulo 3. Eu já vou voltar aqui para 1 Coríntios 9, tá? Mas só aqui, ó, em Filipenses capítulo 3, diz o seguinte para nós: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos prosseguir para o alvo, por um prêmio que nos está proposto. Aí aqui diz assim, ó, correi de tal maneira que alcanceis. 1 Coríntios 9, 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aquele que luta se abstém de tudo. E nós, na luta contra o pecado, nós vamos nos abster de tudo aquilo que pode nos impedir de ter o melhor desempenho nessa luta contra o pecado, para que nós possamos vencer o pecado. Então nós devemos também, sabe, sermos diligentes, disciplinados. Olha aqueles, tipo um lutador de MMA. O cara não cuida tudo, né? A sua alimentação, né? Tudo regradinho, né? O tempo de sono, todas as coisas, sabe, eles vão fazendo assim, ó, para terem o melhor desempenho possível. Alguém que participa, né, de algum esporte, alguma coisa nas Olimpíadas e outros tipos de esporte, o que essas pessoas de alto desempenho fazem? Elas cuidam de todos os aspectos da sua vida. Tudo é regrado, tudo é disciplinado. Como diz aqui, todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem, mas todos estes. Todos eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Um prêmio terreno. Nós, porém, nós vamos nos abster de todas as coisas que podem nos impedir de completar a carreira, que podem nos impedir de vencermos essa luta contra o pecado. Nós vamos nos abster de tudo para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro não como uma coisa incerta. Porque nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. Assim combato não como batendo no ar. Eu sei quem é o meu inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra a nossa própria carne, é contra o pecado, é contra este mundo de trevas. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, voltando agora aqui em Hebreus, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Mas se for preciso, meus irmãos, que o Senhor nos capacite, que peçamos graça ao Senhor, para resistirmos, se for preciso, resistir até o sangue, na luta contra o pecado, que sejamos prontos, que venhamos a resistir. Hoje eu vou finalizar aqui, versículo 4.